Então, pessoal, a gente vai começar agora a falar de evolução. Esse arquivo aqui é bem grande, assim, completo, então eu não sei até onde eu vou para não ficar extenso demais. Talvez os slides estejam todos aí, mas eu vou talvez ter que partir para não ficar gigantesco, tá? Então, é um assunto super importante, super atual sempre, né? A gente estuda aí o processo de transformação, né? Não só da hereditariedade, como das adaptações que o homem e outros seres vivos sofrem aí na Terra ao longo desde o seu surgimento, tá? Então a evolução, ela é um fato, né? E a ciência que estuda a evolução é uma biologia evolutiva que a gente chama. Essa imagem aqui de baixo é uma imagem óbvio que tem um viés assim de reflexivo, né? Óbvio que nós não somos hoje uma evolução do macaco, né? Não fomos macaco em nenhum momento, né? Nós somos um parente, né? Temos um ancestral comum aos macacos, mas não somos nós o que eram os macacos no passado, né? Senão não existiriam mais macacos hoje em dia, todo mundo teria se transformado em homem, ou todos os macacos hoje em dia vão se transformar em homem em algum momento, e não é isso, né? Então, a evolução é um fato, assim, não tem discussão, né? Por mais que isso tenha algumas discussões aí, inclusive religiosas, que a gente não vai entrar em detalhe agora, isso é estudado, né? Sempre foi estudado. Então, por isso que a gente diz que é um fato, né? Existe uma série de vestígios e de comprovações, né, que o processo evolutivo vem acontecendo do tempo. Bom, e aí a gente entra no que a gente chama das teorias, né, evolutivas, né, das teorias relacionadas ao processo evolutivo. E uma dessas terapias, ela é chamada de fixismo, que é a mesma coisa que o criacionismo, né? Essa ideia do criacionismo, ela foi aceita até o século XVIII, né, em que todos os seres foram criados por um Deus Supremo. Ok, né, até então, né, muitas outras teorias acreditam nisso, mas o criacionismo define que além dessa criação divina, as espécies são imutáveis, né? Qualquer coisa que fez os seres vivos mudar até os dias de hoje foi simplesmente por uma obra exatamente divina, né? Então, o criacionismo ele não é científico, ele não se baseia em questões científicas comprovadas, pura e simplesmente, né? A gente costuma dizer que são dogmas, né? Em que a gente tem dúvidas sobre a sua concepção. Não é nem dúvida, né? Porque, na realidade, a gente sabe, a partir do conhecimento científico, que muitas coisas fizeram os seres vivos evoluir, né? Questões ambientais, genéticas, né? Hereditárias, uma série de transformações fez com que o homem e outros seres vivos se adaptassem, né? E fossem evoluindo ou até desaparecendo, e não por uma obra divina. Hoje em dia existe até algumas teorias, algumas pessoas criacionistas, mas não é o que a maioria hoje em dia acredita, tá? Tempos depois surgiu o lamarckismo, né? Que foi uma teoria definida por Lamarck, uma pessoa super importante, né, iniciador das ideias evolucionistas, e ele formulou duas teorias específicas, que são chamadas lei do uso e desuso e lei da herança dos caracteres adquiridos. Bom, na lei do uso e desuso, ele dizia que a gente tem uma necessidade de adaptação, né? Quando a gente usa um determinado membro ou órgão, ele vai sendo desenvolvido, ele vai sendo utilizado, então ele vai sendo trabalhado, ele vai se desenvolvendo, e caso contrário, quando a gente para de fazer uso, ele tende a se atrofiar, né? Então isso acontece em algumas situações, né? Imagina uma pessoa deitada numa cama, num leito de um hospital por meses ou anos, essa pessoa depois ela vai ter muita dificuldade para recomeçar a andar, porque a musculatura estava paralisada, né? Então, como aqui nas imagens mostra, né, uma pessoa que desenvolve muita musculatura e essa musculatura fica numa distrofia, né, super utilizada, e uma pessoa que por algum motivo, nesse caso provavelmente uma doença, tem uma atrofia por um desuso do músculo e osso. Já a lei das heranças dos caracteres adquiridos, né, ele diz que as características
são adquiridas, né, ou perdidas, né, pelo uso, adquiridas pelo uso ou perdidas pelo desuso, só que essas características a gente passaria para os nossos filhos, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um cabelo enrolado e eu faço um procedimento para que ele fique liso, meus filhos nasceriam com cabelos lisos. Se eu sou muito branco, mas eu pego muito sol, que eu vou ficando, né, me expondo ao sol durante muitos anos da minha vida, meus filhos poderiam nascer mais morenos, né? Então, segundo Lamarck, né, existe uma exigência ambiental, né, uma necessidade de adaptação, e se você usa, você vai exigindo mais dessa estrutura, ela vai se desenvolvendo, você vai passando isso para os seus descendentes. E se você não usa, você também passa essa característica de não usar mais para os seus descendentes. Isso a gente sabe que não existe, né? A gente sabe que algumas características são adquiridas nessa vida, né? E nesse seu corpo agora, por essas suas células, né? E são células somáticas, né? Não são células germinativas, não vão ser passadas para os seus gametas, né? Então, essas características que eu falei, né? Por exemplo, da cor da pele, da estrutura do cabelo, isso a gente sabe que não vai ser passado adiante, né? É uma característica adquirida aqui e não passada para frente, tá? Um dos exemplos mais importantes, né, da teoria de Lamarck, que ela ficou sendo conhecida por muitos anos e aceita, né, é a história da girafa, do pescoço das girafas. Então, o que o Lamarck dizia? Que existiam girafas, né, que as girafas tinham um pescoço curto, e aí, com o passar do tempo, elas se alimentavam de folhas de árvores altas, só que essas árvores mais altas, elas deixaram de existir ao longo do tempo. E aí, o que aconteceu? Essas girafas precisaram esticar seus pescoços para conseguir atingir essas folhas mais altas. Conforme ela foi se esticando e desenvolvendo essa musculatura do pescoço, então tem ali a lei do uso, né? Ela foi adquirindo essa característica do pescoço comprido. E aí, conforme ela ia se reproduzindo, ela ia produzindo novos indivíduos, agora com o pescoço comprido, tá? Então, a teoria de Lamarck dizia isso, tá? Então, a lei do uso e desuso, juntamente com a lei dos caracteres adquiridos. Quais foram os erros em relação ao Lamarck, né? A gente sabe que essas modificações, essas alterações só acontecem em nível de gametas, né? Então, se espermatozoides e ovos têm determinadas características, isso sim passa adiante, né? Do corpo físico, nas nossas células somáticas, não, tá? Então, isso não existe em relação à ideia de Lamarck, que ficou sendo conhecida por muito tempo, tá? E dessa maneira, então, as características adquiridas, elas são perdidas, né? Ao longo da vida, elas não são passadas para os seus descendentes, tá? Então, se a teoria fosse verdadeira, né? Se a gente tivesse pais e mães, aí, um casal que ficasse super forte, né? Por conta do uso de suas musculaturas, o filho seria um filho automaticamente com a mesma característica, e não é assim, né? Bom, tempos depois, né, surgiu Darwin com a sua teoria, né? Então surgiu aí o darwinismo, que surgiu em 1809 na Inglaterra. Ele publicou um livro super, não só interessante, mas fundamental, né, para os estudos da evolução, que é chamado de Origem das Espécies, em que ele fala justamente sobre a sua teoria principal, que é a teoria da seleção natural, tá? Na escrita desse livro, né, Darwin passou por vários países, vários continentes e foi estudando, né, as alterações dos seres vivos, identificando mesmo os seres vivos em continentes diferentes, as suas adaptações físicas, de comportamento, né, e ele começou a escrever esse livro, que seria o livro mais importante da sua carreira, chamado Livro Origem das Espécies, em que a gente sabe hoje em dia que é um livro que é uma obra inacabada, porque se descobriu ao longo do tempo que tinha um outro pesquisador que começou a fazer uns estudos muito semelhantes e se correu o risco desse outro pesquisador publicar essa pesquisa antes de Darwin. E a pesquisa dele não fazia nem perto, né, a importância das pesquisas de Darwin, que fez uma série de anotações, né, e passou por muitos lugares diferentes, a bordo de seu navio chamado Beagle, passou inclusive em Maricá, né, para quem não sabe. Tem uma exposição chamada Caminhos de Darwin, que fala bem
explicitamente sobre o que ele foi fazendo ao longo dos lugares que ele passou. E foi muito combatida, né? Principalmente pela igreja, por conta dessas questões relacionadas à evolução, que eram discordantes na época. Então, ele viajou ao longo de muito tempo, passando por vários lugares. Isso foi muito importante, né? Realizou estudos paleontológicos, inclusive, né? Encontrou espécies em que em outros continentes ele já não encontrava mais. Isso foi muito importante, tem uma série de anotações. Hoje você não consegue achar esse livro com frequência, né? Mas os centros de pesquisa têm. Você não pode nem muito folhear, pode fotografar, mas foram estudos fundamentais aí para os estudos evolutivos. Na teoria da seleção natural, proposta por Darwin, né? O que ele diz? Que a gente tem espécies, né? Indivíduos diferentes aí na vida, que passam por determinadas pressões ambientais, né? A gente passa por processos de pressões do ambiente, né? O meio ambiente pressiona a gente a se adaptar a determinadas situações, né? Existem indivíduos mais bem adaptados a essas possibilidades e outros menos adaptados. Então, os indivíduos que são mais adaptados, eles sobrevivem, certo? Então, por isso que isso se chama seleção natural. Os indivíduos mais adaptados sobrevivem perante os menos adaptados. A gente ouve às vezes dizer o mais forte ou mais fraco, mas não é o mais forte ou mais fraco, é mais adaptado. Esses indivíduos mais adaptados, conforme vão se reproduzindo, vão produzindo descendentes cada vez mais adaptados a ele, tá? E isso tem super a ver, por exemplo, com essas cepas, essas linhagens de bactérias super resistentes que a gente tem hoje em dia também, tá? Tem super a ver com o processo de seleção natural, tá? Então, mesmo existindo diferença entre os indivíduos de uma mesma espécie, né, a gente está passando por uma exposição, né, porque o meio ambiente ele vai se modificando, né? Então, alguns indivíduos estão mais propensos a passar por isso ou não, né? Então, por exemplo, na época da separação dos continentes, na época da Pangeia, muitos indivíduos, né, dos mesmos grupos de espécies, eles foram separados. Aqueles indivíduos que ficaram naquele mesmo continente, em que eles já tinham uma alimentação específica, um tipo de ambiente específico, acostumado àquilo, ele sobreviveu. Aquele grupo que foi levado para um outro continente, numa outra condição climática, de adaptação de alimentação, muitos morreram, né? E aqueles que sobreviveram se tornaram resistentes, se modificaram ao longo do tempo e levaram essa característica de resistência para os seus descendentes. Então, a seleção natural fala isso. Os mais adaptados sobrevivem e passam essa característica sempre para os seus descendentes, tá? Então, ele é um indivíduo apto, tá? A gente tem aí alguns trabalhos, né, que influenciaram na teoria de Darwin. Então, trabalhos de Malthus, né, que dizia que as populações crescem em progressão geométrica, enquanto os recursos em meio de progressão aritmética. Então, na dedução de Darwin, ele dizia que como não tem recurso disponível para todo mundo, né, os indivíduos precisam competir entre si. Então, além da sua teoria natural, que ele fala o tempo todo da seleção natural, ele fala sobre essa luta pela sobrevivência, né? A gente precisa buscar recursos, a gente precisa lutar por recursos. Então, existe uma luta pela vida o tempo todo, tá? Um outro trabalho que influenciou ele foi o trabalho de Liu, em que dizia que a Terra foi moldada praticamente inteiramente por forças lentas agindo por um longo período de tempo. E de acordo com a dedução de Darwin, o planeta é muito antigo e os animais que vivem hoje surgiram por modificações de animais que viveram no passado. Então, o processo evolutivo não é uma coisa tão rápida, né? Tudo o que acontece relacionado ao processo evolutivo é um processo que demora, né? Ninguém evolui de uma hora para outra tão rapidamente, né? Pensa nessa história da Pangeia. Quanto tempo os indivíduos demoraram a se adaptar, né, a essa possibilidade de uma adaptação a novos ambientes, né? Então, quanto mais variados nós somos, melhor a possibilidade de a gente se adaptar. Você imagina se fosse todo mundo igual e a gente passasse por uma situação em que fosse muito dramática para os seres vivos, teria a chance de todo mundo desaparecer, né? Porque se é todo mundo igual, a gente teria a mesma capacidade de sobrevivência. Então, ainda bem que somos distintos, né? E com isso a gente tem novas possibilidades aí de vivência.
O que Darwin não sabia eram outras coisas, né? Então você tem lá uma série de situações relacionadas a isso, né? Então existe a seleção natural, né? Os indivíduos mais bem adaptados sobrevivem perante os menos adaptados. Essa característica é passada para os seus descendentes. Agora, o que fez essa característica ser passada para os descendentes? Darwin não sabia, né? Por que os filhos eram ainda mais resistentes, né? Por que os seus descendentes adquiriam essa característica e eram ainda mais resistentes que os seus genitores, tá? E aí, uma das perguntas é como surgia essa variabilidade nas populações, né, para frente, né, para os descendentes que viessem a partir daí. E aí, a partir disso, antes de eu começar a falar do neodarwinismo, vou falar de novo da história das girafas, que o que acontecia, né, nessa época, né? Toda vez que surgia alguém com uma ideia sobre um processo evolutivo, ninguém começava a ser reconhecido se ele não dissesse que aquela ideia anterior não valeria, né? Não estaria correta. Então Darwin surgiu para desbancar Lamarck, tá? E aí a ideia de Darwin surgiu e ele falou o seguinte, a história da girafa lá, né? O que ele falou? O que Darwin falou? Que na realidade existiam girafas de pescoço curto e girafas de pescoço comprido. Num determinado momento, as girafas de pescoço curto deixaram de conseguir alimento porque aquelas árvores menores deixaram de surgir, de existir. Como essas girafas de pescoço curto tiveram dificuldade para se alimentar, não se adaptaram a nenhuma outra forma de alimentação, o que aconteceu? Essas girafas morreram. Então, seleção natural, as girafas de pescoço comprido se adaptaram melhor a essas novas condições. Então, a partir daquele momento, todas as girafas tinham o pescoço comprido. Então, por isso, hoje, a gente só tem girafas de pescoço comprido, certo? Bom, muito tempo depois, surgiu a teoria sintética da evolução, que é a teoria mais aceita nos dias de hoje, tá? Que não é uma teoria para desbancar a teoria de Darwin. É uma teoria que veio para compactuar com Darwin, veio para somar a ideia de Darwin. Então, a gente costuma dizer que o neodarwinismo, ele nada mais é que o darwinismo, mas a genética. O que acontece? A gente agregou a genética aí aos estudos de Darwin. Ele sabia que os indivíduos mais adaptados sobreviviam perante os menos adaptados, e os seus descendentes eram ainda mais bem adaptados. Agora, o que esses descendentes recebiam para serem mais bem adaptados, ele não sabia. E aí, foi aí que se descobriu os genes, né, a partir dos estudos de Mendel, né, que a gente já estudou até uma certa parte. E aí se descobriu, né, a partir desses estudos, que existem 3 fatores principais em relação à teoria do neodarwinismo que podem causar uma variabilidade genética, que são as mutações, as recombinações gênicas e a seleção natural, tá? Então a gente tem aqui indivíduos, né, com as suas características. A gente tem as mutações e as recombinações. As mutações e as recombinações gênicas, elas vão atuar diretamente sobre esses indivíduos, fazendo com que alguns indivíduos tenham variabilidade genética, tá? As mutações, por exemplo, inicialmente sempre foram mutações benéficas, que trouxeram benefícios para os indivíduos. E as recombinações também surgiram, né, com essa possibilidade de recombinar, a gente faz com que a gente tenha indivíduos mais misturados, né, mais novos, né, com características novas. Então, a gente faz com que os indivíduos sejam diferentes, por isso que a gente tem bolinhas com cores diferentes aqui. E aí, a seleção natural atua em cima desses indivíduos e vai selecionar os indivíduos mais bem adaptados ou menos adaptados a um processo reprodutivo. Bom, os pontos básicos em relação a essa teoria, que as variações nas espécies dependem das mutações. Essas mutações, elas acontecem ao acaso, né? Não tem como a gente prever uma mutação, elas vão acontecer aleatoriamente. Os mecanismos que estão relacionados à recombinação gênica são o crossing over, lembra que existia lá na meiose, que justamente fazia com que numa meiose uma célula-mãe originasse 4 células filhas geneticamente diferentes, né? A gente tem a própria meiose em si, que também produz essa possibilidade de recombinação.
E o processo de reprodução sexuada, né, em que você funde gametas diferentes, né, espermatozoides com óvulos, fazendo com que os indivíduos tenham uma nova característica, tá? Novas espécies são formadas quando ocorre isolamento geográfico, separando as populações ao longo do tempo. Então, a variabilidade genética dos indivíduos, ela tem a ver tanto com as mutações, quanto com os processos de recombinação gênica. As mutações, elas podem ser gênicas ou cromossômicas, e as recombinações, elas acontecem pela fecundação, pela segunda lei de Mendel e pelo crossing over.